Diga assim, preste muita atenção no que Deus tem para falar para você hoje. Agora pergunta, você quer ouvir? Pergunta. Agora responde, né, irmão? Amém. Então você que quer ouvir Deus aí, Ele sempre quer nos falar, Ele sempre traz algo ao nosso coração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse uma mão sobre a sua cabeça e a outra sobre o seu coração. E se você concordar comigo, ao final da minha oração você diz um amém bem forte. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora todo pensamento aqui levado cativo e sujeito a Cristo. Declaro em nome do Senhor Jesus que nenhuma seta maligna, nenhuma influência maligna penetrará a mente ou o coração nesse lugar. Mas que é um momento onde toda alma se aquieta para ouvir a Tua palavra. E todo pensamento se abre, né? Toda mente se abre para entender os Teus propósitos. Nós precisamos da Tua graça sobre nós nesse momento, Senhor. Que a Tua glória e a Tua palavra que é tão viva, a ponto de penetrar e dividir a nossa alma e o espírito, venha sobre cada um de nós nessa noite e nos faça mais, muito mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos usar esse negócio, o Data Show. Eu não sei mexer muito, né? Então eu tentei fazer as telas as melhores que eu consegui mexer no PowerPoint, assim. Então vocês, né? Vamos com o que nós temos, amém? Eu tentei, dei o máximo, mas eu não queria que a igreja ficasse apagada. Então, se desse para apagar só a nível de aparecer a imagem. Vamos ver, solta a primeira imagem para mim. E vamos ver se tem. Dá para ver com tranquilidade? Depois, se tiver dificultando na hora. Leio. Apaga da frente, vamos ver se eu leio. Assim fica melhor, né? Ufa, gente, foram horas e horas e horas de muito trabalho para achar um pé de um elefante, vocês não fazem ideia. Mas eu consegui enquadrar ele naquele negócio. A palavra de hoje, eu não quero dar um título a ela, mas eu quero que você comece a mentalizar. Quebre as correntes e viva implacavelmente. Então, para você decorar isso, fala assim: eu quebrarei as correntes e viverei implacavelmente. Agora, com aquela cara de dicionário, vira pro seu irmão e fala assim: você sabe o que é implacavelmente? Fala, você sabe o que é implacável? Irmão, você que sabe, informa o irmão do lado. Você que não sabe, espera que até o final você vai saber. Bom, eu quero começar contando uma história para vocês. E daí tá essa imagem. Presta muita atenção nessa história. Chama-se a fábula do elefante. Para domar elefantes, os tratadores amarravam os filhotes com correntes numa estaca de madeira fincada ao solo. O peso das correntes e a firmeza da estaca impossibilitavam que o animal, ainda pequeno, se desprendesse dali. As tentativas lhe causavam dor, e com o tempo, o animal sempre acabava desistindo de se libertar. Repita assim: desistindo de se libertar. Com o passar do tempo, o elefante crescia, quadriplicava de tamanho, e mesmo assim ficava preso à mesma corrente, preso à mesma estaca, que ele agora poderia facilmente arrebentar, mas não fazia, porque se acostumou a pensar. Diga assim: se acostumou a pensar que aquela pequena corda ou corrente ainda o deteria. Essa é a história, é a fábula do elefante. Muitas vezes, queridos, nós nos comportamos como elefantes adultos. Eu não digo assim né? Mas é o comportamento de um elefante, presos a uma corrente que, com a capacidade que temos, poderíamos facilmente arrebentar, mas os medos das dores do passado nos amarram, nos seguram, nos impedem, agem na nossa vida de uma forma estúpida e castradora, e sem imaginar a força
e a capacidade que temos, vamos ficando ali. Vamos ficando ali, sem ação, lamentando a sorte e sonhando com um mundo sem correntes. Eu queria que você visualizasse como se você fosse um elefante. Quantas vezes você se sente assim, impedido de prosseguir porque você sente que não é capaz? Você já tentou tantas vezes e se frustrou tantas vezes e você não está disposto a sofrer novamente. E você não percebe que você cresceu, e nós vamos ver como acontece esse crescimento. E agora com facilidade você poderia romper e alcançar o seu destino. Mas você fica com medo e permanece ali, um grande elefante, preso em uma pequena estaca, em uma corrente. Hoje, se você quiser, você vai quebrar as correntes. Em nome de Jesus, amém? Eu gosto muito da interatividade. É por isso que eu fico falando assim, fale comigo, ou fale para o seu irmão, né? Eu acho que evita você de dormir, você não dorme quando isso acontece, né? Porque se a pessoa você está cochilando, o irmão fala assim, ai que susto, né? Então você vai evitar não dormir e você grava mais quando repete. Então vira para o seu irmão e diga assim, quebra a corrente hoje. Irmão, não é assim, olha, incentiva. Vira para ele e diga assim, quebra a corrente hoje. Fala para ele assim, você cresceu. Não chama o irmão de elefante. Descontrola, irmão. Sabe qual é a diferença nessa história toda entre o elefante e nós? É que o elefante, ele é preso pelos pés. E nós, seres humanos, o diabo tenta nos prender pela mente. Olha, irmão, tô caprichada. Olha o que eu procurei, que eu achei. Queria que você abriu. Isso, ó, faz ó. A Bíblia diz que em Deus todo o nosso trabalho nunca é vão. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A palavra hoje é bem compacta, com várias informações. Eu queria realmente que você não se distraísse de forma alguma. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, diga poderosas, em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo conhecimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Querido, nós precisamos desfazer dessas correntes que amarram a nossa mente e nos impedem de correr a proposta de Deus para a nossa vida de uma maneira implacável. O que é implacável? Implacável é imparável, é que não para, que não se pode parar, né? Corajoso, audacioso, que vai, né? E que ninguém pode impedir. Isso é implacável. Quebre as correntes que aprisionam sua mente e viva implacavelmente tudo que Deus preparou para você. Pode deixar aí nessa imagem. Nós precisamos transformar velhos pensamentos que nos derrotam em novos que nos encorajam. E eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para encorajar você. Quantos precisam de coragem hoje? Eu preciso. Sabe, antes de Deus trazer essa palavra para vocês, Ele trouxe ao meu coração. Durante algumas semanas Ele vem trazendo isso ao meu coração. Eu digo, eu preciso ver o tamanho do elefante que eu sou. Ninguém enxerga, mas Deus vê como eu peso, em nome de Jesus. Então olha, vamos destruir nessa noite toda fortaleza e anular as sofismas e toda a altivez que Satanás colocou em nossas mentes para nos escravizar. O que são fortalezas, querido?
A fortaleza era como se fosse um muro feito ao redor das cidades antigas que impedia o inimigo de entrar na cidade. Para ele entrar na cidade, ele precisava destruir a fortaleza, penetrar a fortaleza. Então, o que são fortalezas na nossa mente? Que não são de Deus, mas que são fortalezas construídas pelo inimigo. São princípios, coisas que nós nos posicionamos aqui na nossa mente e nós não permitimos que a palavra de Deus confronte isso. Nós não damos entrada à palavra de Deus na nossa mente porque nós já estabelecemos aquilo e criamos uma fortaleza. Então, muitos creem, embora Deus já tenha falado tantas vezes para você, olha, eu estou dando dom de curar enfermos. Muitos creem que nunca poderão orar por um enfermo e ele ser curado. Porque você é muito pequeno. Graças a Deus, se você fosse grande, Deus talvez não te usaria. Mas então às vezes você começa a construir fortalezas. O medo, por exemplo, é uma grande fortaleza. Pelo medo, você impede muitas vezes a vontade de Deus de ser estabelecida aqui na sua mente. E nós vamos ver várias fortalezas durante a mensagem que você vai poder reconhecer na sua vida. Sofisma é qualquer raciocínio falso, diga falso, mas que se apresenta com coerência e que tem por objetivo induzir os outros ao erro. Diga assim, sofisma é engano. Engano é uma mentira lambrecada de meia verdade, sabe? Você pega uma mentira, faz assim na verdade e mostra para alguém. E as pessoas acreditam naquilo. Sofismas que prendem a sua vida. Enganos do diabo que prendem a sua vida. Que ele leva como se fosse uma verdade para você, mas não é verdade. É uma prisão. É engano. E você vai ser livre de muito engano na sua mente hoje. Em nome de Jesus. Que há tempos o diabo tem levantado na sua vida. E toda altivez também será derrubada. O que é altivez? São pensamentos orgulhosos, pensamentos altivos, pensamentos soberbos. Eles precisam cair. E muitos de nós, todos nós praticamente, somos constantemente bombardeados por pensamentos altivos. Você pode estar até bem no teu negócio. Tá dando para você fazer tudo. Aí alguém abre um negócio do lado que vai concorrer com o seu. Você fala, eu tenho que melhorar porque eu tenho que ser melhor que ele. Nada contra o movimento empresarial, mas eu estou falando sobre a altivez. Sempre tem que ser melhor, sempre tem que ter o melhor, sempre tem que saber mais, sabe? Sempre tem que ter o ponto de vista correto. Então, essa altivez, muito pensamento altivo, que tantas vezes o diabo tem trazido e aprisionado as nossas mentes, vai ser destruído hoje, vai ser anulado hoje. E como nós anulamos isso? De várias formas que nós vamos ver, mas a primeira é levando todos os nossos pensamentos sujeitos a Cristo. Então, se você quer quebrar correntes hoje, diga assim, eu me sujeito a Cristo. Fala bem alto, eu me sujeito a Cristo. Diga amém. Eu creio nisso. Você vai precisar de uma metanoia, fazer uma metanoia, transformar a sua mentalidade de escravo por uma mentalidade de embaixador. Agora fala pra mim, é fácil? Você pega um escravo e fala, agora você é embaixador de um reino. Você é representante do rei nessa terra. Ele não sabe o que ele faz. Por isso Deus tem que nos ensinar. E isso é o crescimento do elefante. Até então, quando você não conhece essa noção de crescimento, você pode se manter preso a uma estaca. Mas hoje você vai conhecer a grandeza do poder de Deus na sua vida. E não há corrente que vai segurar você. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo 13:17.
Então vocês sabem, né, que o povo de Israel estava lá preso no Egito, servindo como escravo no Egito, e Deus manda então Moisés ir lá libertar o povo do Egito. E o povo não acreditou em Moisés, mas Moisés continuou até ganhar a confiança do povo em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo se deixou ali ver no que ia dar. Até que acontecem as 10 pragas. Para quem não conhece a história, né, às vezes nós pregamos e achamos que todo mundo conhece. Então as 10 pragas acontecem ali, através da mão de Deus, para provar para Faraó e para o povo de quem era o Deus, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. Então Faraó deixa ir o povo depois de ter colocado um pesado jugo sobre o povo. Diga assim, pesado. Pesado não, né? Pesado jugo de opressão. Coloca a mão assim no seu ombro e diga assim, toda opressão vai ter que sair hoje. E você que tem sentido peso aí mesmo, como se carregasse toneladas, libera-se em nome de Jesus pela fé. Amém? Então olha no versículo 13 e 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou esse povo pelo caminho da terra dos filisteus, que seria o caminho mais perto. Pois disse, Deus estava falando isso, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o... Gente, Deus livra aquele povo. Agora aquele povo é livre para ir para um destino que Deus preparou para eles. Só que eles não estavam prontos para ver guerra. Eles eram escravos. 400 anos escravos numa terra. Era uma geração de escravos. Repita comigo, geração de escravos que precisava ser transformados em valentes e implacáveis guerreiros. Esse é você e sou eu. Nós éramos escravos na mão do diabo, querido. Todos nós. Eu nasci em berço evangélico. Berço evangélico é aquele berço que a mãe fica falando, é evangélico, é evangélico. Tô brincando. Eu nasci em berço, em família evangélica. Mas o dia em que eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro certinho do dia da minha conversão, que eu entendi quem era Jesus e eu entreguei a minha vida para Ele. E eu amei daquele dia em diante, cada dia mais. E antes daquele dia eu era escrava do diabo, porque todos pecaram e precisam da graça de Deus. Então, quer nós sejamos bonzinhos ou mauzinhos, nós somos escravos se não nos entregarmos ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a condição da humanidade. Escrava do mundo, escrava do sistema de Satanás. Mas Deus nos enviou livramento. Nesse texto nós vemos que Deus enviou Moisés para libertar o povo. Quem Deus enviou para nos libertar? Diga, o Cristo. Não é só Jesus, é Jesus, o Cristo. Ele foi enviado, Jesus, o ungido de Deus. Ele foi enviado para me libertar e para te libertar. Mas muitas vezes nós tomamos a atitude desse povo. A gente sai da escravidão com uma mentalidade de escravo. E se a gente vê a guerra, ou a gente vê que o negócio vai apertar, a gente fica preso como um grande elefante e não se mexe para não ser atingido. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você faça assim, ó, corra. Fala, corra. Vira pro seu irmão e fala, corra. Quanto mais fé você pôr nessa mão, ele vai, corra. A carreira que Deus propôs para você. Ô gente, faz assim para mim também. Eu vou. Porque um fez pro outro, recebeu, eu também quero. Eu vou correr em nome de Jesus. E vou chegar lá. Mas presta atenção, esse povo então, ele não podia ver a guerra porque ele ia de medo. Por causa daquela mente escrava, ele ia voltar para o Egito. Então Deus falou, vou ter que levar esse povo pelo deserto, pelo caminho mais longo. Porque eu vou ter que tratar na mentalidade desse povo. E fazer desse povo um povo guerreiro. Então o trabalho de Deus começou. E o trabalho de Deus começa hoje na sua vida. Amém? Toda fortaleza vai ser destruída. O medo desse povo precisava ser vencido. Agora olha o capítulo 14
versículos 10 e 15. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios como escravo, do que morrermos no deserto. Aí Moisés responde o povo. Agora olha o versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas? Porque Moisés foi orar ao Senhor, né? Ele viu tudo e ele sempre se colocava diante do Senhor em oração. E aí olha o que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... Fala assim: marchar é coisa de soldado. Ali começa a primeira mudança de pensamento. O povo estava com medo, e isso era uma fortaleza que os inimigos tinham criado já na mente daquele povo. Eles eram inseguros e agora se tornaram incrédulos. Eles não acreditavam mais. Só por terem visto os filisteus, os egípcios chegando, eles perderam a fé de que Deus, o Deus verdadeiro, os tinha tirado dali para levá-los a uma terra prometida. Eles pararam de crer na terra e falaram assim: ó, tá vendo? Tirou a gente de lá para morrer aqui. Era melhor ficar servindo lá. Fala assim: isso é mente de escravo. Eles falaram isso, e depois você lê direitinho esses 2 versículos, é ridículo. Eles viram para Moisés e dizem assim: escuta, para isso que você fez, porque a gente falou para você deixar a gente lá servindo eles. A gente pediu para você deixar a gente escravo a vida inteira, e você nos fez crer numa coisa que não vai acontecer. Então o medo era uma fortaleza. A incredulidade, a insegurança eram em fortalezas na mente daquele povo. Então eles começaram a murmurar e a reclamar. E isso é altivez. Porque toda murmuração, se você for pegar lá fundo, a motivação dela é o orgulho. Eu não vou mais na igreja, porque faz 10 anos que eu estou orando pela conversão do meu marido e não acontece. Você murmurou. Você está reclamando porque você virou o centro da sua própria vida. Cai um raio tão lindo ali. Porque isso é lindo, diga amém. Gente, quem tem medo de trovão, deixa eu falar um negócio para você. A voz de Deus é como voz de trovão. Se você tiver medo, você não entra no céu, filho. Presta atenção, né? Então você vai ouvir Deus falar assim: no céu não vai ter medo. Então quando você ouvir o trovão, você fala assim: olha, isso é a maravilha de Deus. Porque o raio não vai cair na sua cabeça, viu? Ela é pequena. Bom, ainda bem que eu estou diminuindo, irmão. Ele não vai cair na sua cabeça, né? Isso é manifestação da glória de Deus. Então presta atenção. A murmuração, ela faz parte de uma mente escravizada. Talvez antes de sair, de vir para a igreja, você que ouviu os trovões e começou: ai meu Deus, vai chover. Eu não acredito que eu tenho que sair. Eu deixei o carro 2 quarteirão para lá. Já começou a murmurar aqui mesmo. Ai, a chuva não, Senhor, hoje não. Ai, porque a chuva... Ai, a minha roupa no varal, não pode chover. E aí você já começa a reclamação e sai do foco. Fala: irmão, não reclama não, não reclama da vida. Não reclama do seu esposo, não reclama da sua esposa. Não reclama dos seus filhos. Não reclama. Diga para o seu irmão assim, com muito carinho, o que o senhor de francês. Pronto,
agora eu senti que eu tô no meio do povo que tá fazendo uma metanoia, né? Vira pro seu irmão com um boquete de francês e fala assim, ó, não reclama. O povo de Deus é feliz, amém? Seus pensamentos, eu gosto de frase, né, irmão? Se você também gosta, você pode pegar isso pra você. Seus pensamentos influenciam sua visão e determinam suas atitudes. Não existe aquele negócio, fiz sem pensar. Já estava lá dentro. É a sua maneira de ser, é o seu coração. Aquilo é você. E aí você age. Seus pensamentos influenciam a maneira que você vê as coisas. Sim ou não? Quer ver como influencia? Se você tem medo de dormir no escuro, sei lá, qualquer coisa, e aí você esquece uma janela aberta e a cortina do outro quarto balança e você vê uma sombra fazendo pum, pum. O seu pensamento, com a fortaleza do medo, eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí você liga no Disque toda hora pro pastor. Pastor, ora que tem uma opressão no meu quarto, né? E não era a janela aberta balançando a cortina. Mas influencia a sua visão. Eu me lembro de uma história trágica das minhas irmãs. É da flora de bananeira, do coqueiro, sei lá, que raspava na janela assim, né? E elas escutavam, elas achavam que era unha de gente, é isso? Ela achava que era unha de gente. E era a folha da árvore que batia na janela. Mas olha como os nossos pensamentos afetam a nossa visão. Não adianta teimar com fatos. Então você precisa de algo nessa noite. Você precisa entender que para manter os seus pensamentos saudáveis e a sua mente limpa, sem correntes, você precisa ter uma visão correta. Mateus 6, 25 a 34. Presta bem atenção. Olha como o diabo quer escravizar a sua mente. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Diga pequena fé. Porquanto não vos inquieteis. Diga, não me inquietarei. E Deus respondeu, não vai mesmo. Portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu, diga seu, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Querido, olha como o diabo quer prender a sua mente. Ele começa a jogar ansiedade no seu coração. Ele começa a jogar preocupação. Tá tudo certinho na sua conta bancária, mas você fica preocupado que não está sobrando muito. Vai que você precisa, como é que você vai pagar?
E isso torna a sua mente cativa, te desgasta. Você chega em casa, briga com a mulher, fica vindo na sala da pomba conversar com o pastor. Irmão, mas você está com problema até a dívida? Não, está tudo certo, pastor, eu tenho medo de ter dívida. Ansiedade. Deus prometeu algo na sua vida. Prometeu que você vai engravidar. Prometeu que você vai prosperar. Prometeu que você vai ser um líder nessa casa. Mas você é muito ansioso. E você quer que isso aconteça agora. E aí você chegou no mês, não engravidou. Você já começa a dizer: Senhor, por que o Senhor prometeu? Por que o Senhor fica falando se não vai cumprir? E aí começa a murmuração e a incredulidade. A ansiedade nos seus pensamentos tornam a sua mente escrava e você completamente passivo, inativo. Você não consegue fazer nada. Mas o mais perigoso presta atenção, talvez você nunca notou isso, que se você deixar essa ansiedade pela sua vida tomar conta da sua mente, olha o que vai acontecer com você. Sobe para o versículo 24 do mesmo capítulo. Se você começar a olhar as coisas desse mundo e se preocupar com as coisas desse mundo, principalmente, com a situação financeira, da sua casa, da sua vida, olha o que acontece. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora eu pergunto, quanto escravo a gente tem dentro da igreja? Que não sabe dizimar, porque tem medo de não dar certo. Pior, que não sabe ofertar. Acha que oferta não serve. Nunca sabe chegar na vida de um irmão e ofertar nada. Ele é preso a isso, ele é ansioso. Não, vai que eu dou. E falta. Vou contar uma experiência para vocês. Faz tempo que já aconteceu. Quando eu contei, teve uma pessoa que chocou. Porque ela queria, mas ela não aprendeu a ofertar. Mas faz muito tempo isso. Acho que foi o segundo encontro com Deus. Eu aprendi a ofertar desde pequena. Eu tenho meu coração completamente desprendido, das riquezas deste mundo. Completamente. O que Deus quiser me dar é meu e tomo posse por herança. Mas aquilo que não é para mim, não me faz falta. E eu, à medida que eu posso, eu oferto a vida, na igreja sempre, mas a pessoas também. E eu tinha naquele tempo ofertado na vida de alguém um dinheiro. E o meu dinheiro na minha carteira, ele é preso, eu não tenho conta no banco. Então o dinheiro na carteira, ele é preso por um clips. Então eu ponho tudo lá dentro de um clips, que chique. Filho, moderno pra caramba. Aí eu ponho no clips e fica ali. E é pouquinho, é contadinho, não tem jeito de eu perder a conta. Aí cada coisinha que eu tiro daquele clips para pagar, eu vou num caderninho caixa. Eu ganho pouco, mas tem caderninho caixa que meu marido me ensinou a fazer direitinho. E coloquei lá, gastei tanto, risco lá e vou dando baixa. Então eu sabia quanto tinha na minha carteira. Aí o Marcos estava no encontro com Deus e eu peguei minha carteira, era de noite, estava sozinha com os meninos em casa, peguei minha carteira e tinha, gente, não é nem o que eu ganhava. Eu trabalhava na BDZ, não tinha jeito de ter. Tinha R$1.000 na minha carteira. Se pudesse ter, devia ter uns R$300 lá, que era o que eu tinha guardado ali, mais ou menos, pela minha conta. Mas 1.000, até pro meu marido, pro restante, já era um grande milagre, vocês não estão entendendo. Aí eu pensei, gente, será que eu peguei enganado? Será que alguém me deu um dinheiro para pagar alguma coisa? Falei, não, olha os pensamentos. Gente, tô falando sério, tô dando na prática para você entender como que é um pensamento de escravo. Ninguém nunca me dá dinheiro para pagar nada, todo mundo aqui é prova.
pessoal que trabalha nos ministérios comigo, porque eu não gosto de mexer com isso. Então tem alguém que mexe com as finanças. Ó, nós vamos fazer o Ministério de Mulheres, fulana de tal, está encarregada de receber, pagar, tá. Eu não mexo com dinheiro. Eu falei, não, será que alguém me deu alguma coisa para pagar? E eu fiquei com esse dinheiro? Falei, meu Deus, eu comecei a pensar, eu tenho que devolver, Senhor, me revela. Em vez de agradecer o milagre, eu comecei a pedir perdão. Senão eu devo ter esquecido. Aí, graças a Deus, quebrei aquela corrente. Falei, não, mas eu não tenho esse costume. Eu teria percebido. R$1.000, eu teria percebido. Então, não, essa hipótese não. Aí eu pensei na segunda, que era bem milagrosa. Eu falei, meu marido, né? Ele quis me fazer uma surpresa. Em vez de me deixar o dinheiro pro sorvete. Aliás, o sorvete, ele me deixou o dinheiro pro sorvete. Não gasto tudo isso no sorvete. Aí eu liguei, gente. A mente é tão assim, de não entender um milagre. A gente fica falando que Deus é dono da prata e do ouro e não sei o quê. E quando Ele derrama uma gotinha na sua vida, R$1.000 pra Ele nada, pra mim é muito. Mas enfim, eu liguei pro meu marido e ele não atendia. Eu ligava e ele não atendia. Eu liguei, consegui falar, amor, você pôs dinheiro na minha carteira? Ele falou, por que você tá perguntando? Eu nem vou falar pra você, mas tudo bem. Falei, amor, me responde, você pôs? Ele falou, não. Falei, então agora eu vou falar porque que eu tô perguntando. Senão vai que você falava assim, ó, será que eu pus? Só uma brincadeira pra você sorrir. Aí ele disse, não coloquei. Gente, olha a mente escrava. Eu falei pra ele assim, então dá o telefone pro meu pai. Falei, bom, vou falar pro meu pai e pra minha mãe. Que às vezes eles ofertaram na minha vida, eu não tô sabendo. Falei, pai, o senhor ofertou na minha vida? Ele disse, por enquanto não. Por enquanto não. O senhor sabe se a mamãe tirou dinheiro, pediu dinheiro pro senhor e tal? Não. Perguntou pra ela, não, Renata, por quê? Eu falei, não, então tá bom. Gente, fui dormir. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, Senhor, não estou entendendo. Aí ele, que é lindo, me mostrou a minha mente escrava e eu tirei toda a corrente. Ele disse assim, filha, eu coloquei o dinheiro dentro da sua carteira, porque eu trago à existência aquilo que não existe. Ou você crê naquilo que você prega, ou você não crê. Eu digo, eu estou crendo, Senhor. Manda mais, Senhor. Ah, como eu creio, Jeová. Quem sabe que essa fé vem em 2000, né, irmão? Mas, irmão, é de verdade. Aí eu pude chorar, mas foi muito lindo aquele momento. E me emociona mesmo. Porque eu me lembro de ter ajoelhado ali na cama e eu comecei a orar e falar, Senhor, eu tenho a certeza no meu coração que ninguém ofertou esse dinheiro na minha vida. O Senhor o fez existir. O Senhor me deu essa experiência de ver algo que não existia passar a existir. Porque o dinheiro estava no Clips, gente. Se alguém tivesse colocado na minha... Ninguém sabia disso, de Clips. Nem meu marido. Coitado, ele nem pega a carteira. Ninguém ia pegar o dinheiro, colocar na minha carteira, colocar do jeitinho que eu coloco no Clips, você entendeu? Só Deus. Quantos tiram a corrente da sua mente e acreditam nisso? Levanta a sua mão. Então que aconteça na sua vida também. Porque tem gente que nem a gente contando a nossa experiência, eles não acreditam. Eles falam assim, alguém pôs. Amém, irmão. Eu tô igual aquele menino da professora do Mar Vermelho, né? Não, os egípcios não morreram afogados. O mar não... Como é que é? Vou. Como é que é a história? Não, do menino da escola. Que ele falava que o mar abriu, aí os egípcios vieram, o mar fechou e eles morreram afogados. Aí a professora disse que não é assim, é um fenômeno que acontece. Que tem uma época que o mar dá para passar nadando, assim, andando.
né? As águas mais ou menos pelos joelhos, eles passariam. Aí o menino virou para a professora e falou: tá bom, você quer crer assim? Então, meu Deus, é maior ainda, porque o exército todo morreu afogado com água no joelho. Diga amém, irmão. Entendeu? É isso. Deus é um Deus poderoso, mas a nossa mente escrava, põe balde aí, irmão. A nossa mente escrava, ela não acredita nos milagres de Deus. Às vezes você tem uma enfermidade aí, que o diabo colocou na sua cabeça que você vai ter pro resto da sua vida. E você não se levanta com a força de Deus e dizendo assim: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, eu sou curado, eu sou livre, eu sou liberto. Você fica com um pensamento castrador e não experimenta as delícias de Deus. E eu falo, gente, isso foi uma delícia linda de Deus. Algo que eu pude não só dizer, Deus traz a existência. E quando hoje eu digo, Deus traz à existência aquilo que não existe, eu digo com fé, porque eu vivi o milagre. E eu quero isso para a sua vida. Eu quero que você viva crendo, com uma mente de embaixador do reino e não de escravo, em nome de Jesus. Então a visão do reino é: viva por aquilo que é eterno e não pelo que é temporal. Viva por aquilo que é eterno e não por aquilo que é temporal, aquilo que está ao seu redor, aquilo que é passageiro, porque tudo vai passar. Diga: tudo vai passar. Tem mulher que vive pelo marido, marido que vive pela mulher. Não estou falando do amor, o amor ele tem que acontecer, mas você tem que viver pelo reino, por aquilo que é eterno, porque o seu marido, a sua esposa, ela vai passar. Se Jesus não voltar antes, vai ter que morrer, porque é dado ao homem morrer. O homem nasce, cresce, reproduz e... se Jesus não voltar antes, mas em nome de Jesus essa geração verá a volta do Senhor, em nome de Jesus. Mas é assim que acontece. Então não viva por ninguém e nem por algo, porque tudo vai passar. Viva com visão de reino. Diga assim: o segredo de quebrar as correntes é manter a minha visão naquilo que é eterno. Por pior que seja a tempestade, querido, mantenha a fé. Resista a pensamentos que façam você naufragar. Então os discípulos estavam lá. Jesus disse assim para eles: olha, eu vou subir ali e vou orar um pouco. Vocês subam no barco e vão a outra margem, porque eu vou encontrar vocês no meio do caminho. E Jesus se demorou e esses discípulos foram. Rio, mar adentro. Mar adentro. E aí então se levantou uma grande tempestade. Lago adentro. Eu nunca fui para Israel, né, irmão? Quando eu for, eu explico melhor para vocês. Era o rio, mas aquele monte de água adentro. E aí se levantou uma grande tempestade. E o que aconteceu com esses discípulos? Eles ficaram com medo. E teve um outro episódio muito parecido, que Jesus não foi ao monte, mas Jesus estava dentro do barco, dormindo na parte ali do barco que dava para dormir. E a tempestade começou. E os discípulos foram acordar Jesus como coisa: vai morrer todo mundo. Queridos, Jesus estava dormindo, porque ele não estava com a visão no vento, ele não estava com a visão na água, nas ondas, nos trovões, nos raios, sei lá o que acontece numa tempestade no meio do mar, que eu nunca passei, né? Nem quero passar. Mas eles ficaram com medo. Foram acordar Jesus. E Jesus disse a mesma palavra para eles. Disse assim: homens de pequena fé. Vocês estão olhando isso? Eu não disse que nós chegaríamos em tal lugar? Era só se acalmar. Jesus então acalma
a tempestade. E eles viram e falam assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Como se eles já não soubessem que era Cristo, o Filho de Deus. É que nós, nos momentos de turbulência, nos momentos de tempestade, nós tiramos a visão do reino. E nós perdemos a visão de quem Deus é. Quer ver? Se você se concentrar no meio de uma tempestade, na visão de reino, olha como vai ser a sua visão. Ah, gente, é o melhor, mas eu acho que você pode aplaudir. O melhor que eu consegui de imagem. Vai mais forte, gente! Queridos, presta atenção. Tudo parece tão feio, mas porque a gente começa a olhar naquilo que é temporal, naquilo que está ali ao nosso redor acontecendo, e a gente se esquece da grandeza de Deus. Mas se naquele momento nós voltarmos a visão para o reino, reino de quem? Reino de Cristo. Então nós voltamos os nossos olhos para Cristo, e a palavra de Deus diz que Ele mede o universo. Mede o universo com a palma da mão. E nós não conseguimos nem enxergar o universo inteiro por qualquer satélite que se coloque. Nós não temos nem a noção. E Ele é poderoso, Ele está no controle. Ele controla as estrelas do céu. Ele controla o sol e a lua e o movimento desses astros. Ele controla o movimento de todos os planetas. Ele controla as águas do mar para que elas não invadam a terra. Ele controla tudo. E você é um barquinho. Só porque um vento está se levantando, um trovão muito alto, o raio caiu aqui na frente, você se esquece de quem Ele é e da grandeza do poder de Deus. Diga assim: hoje eu quero levar o meu pensamento sujeito a Cristo, pois Ele tem o controle. Se você crê, diga amém. Então vamos voltar lá à tempestade, só para a gente entender agora, porque você não esperava essa imagem, né? Você pode estar passando um período muito difícil na sua vida. Parece que você vai naufragar. Parece que é o fim. Mas se você tiver a visão certa, que você vai sair daqui com ela hoje, você vai sair daqui com essa tranquilidade, sabendo que está na mão de Deus, que tem o controle de todas as coisas. Quantos querem tomar posse para a sua vida disso? Estão precisando mesmo, assim, porque estão passando por tempestades. Fica com a sua mão levantada. Se você está precisando, eu quero te dizer de todo o meu coração, eu creio que Ele tem o controle. Eu creio que Ele tem o controle. Eu creio que Ele tem o controle. E eu vou viver o controle de Deus absoluto na minha mente, no meu coração, controlando as minhas atitudes. Amém? Amém. Então receba e diga amém. Amém. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Querido, nos momentos de aflição, se você não mantiver a sua visão no reino, a sua visão em Deus, velhos hábitos vão querer voltar na sua vida. E você precisa resistir esses pensamentos, se sujeitando a Cristo e viver pelo que é eterno. Olha o que diz 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vamos ler a palavra interagindo com ela, amém? Diga assim: se o meu homem exterior se corromper, se ferir, o meu homem interior, ele é renovado dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A mente de um embaixador do reino, a mente de um homem livre, ele entende que ele não coloca o olhar dele naquilo que é temporal e circunstancial, porque tudo vai passar. E ele está aqui, mas a pátria dele é eterna. E ele está a serviço de um reino eterno. E ele vai fazer de tudo para alegrar aquele que o escolheu para o exército. Queridos, mesmo que você passe aflição, mesmo que você passe aflição, viu, Pai? Mesmo assim, o seu homem interior, ele se renova dia após dia. Porque nós temos como família comprovado que você é um homem que não vive por aquilo que é circunstancial, mas que tem visão de reino. Vive por aquilo que é eterno. E a glória que você vai receber, ela não se compara às tribulações que você tem passado na vida. Diga assim: eu sou renovado dia após dia. Vira para o seu irmão e fala assim: olha, se você está precisando dessa palavra, creia. Agora aperta bem firme a mão nele e diga assim: você é renovado dia após dia. Creia. Viva pelo que é eterno. Sabe, irmãos, para mim, tudo que eu canto, prego, tudo que se diz em relação à palavra de Deus, eu tenho que viver. E Deus vai provando você para você viver. E quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei realmente, mas teve um momento em que o Espírito de Deus encheu o meu coração. E eu quero declarar isso. Não para mexer com as suas emoções, mas para mexer com a sua fé. Eu sei, eu creio na sua cura. Em nome do Senhor Jesus. Porque a vontade de Deus será estabelecida na sua vida, independente de qualquer coisa. Mas eu preciso entender que mesmo que isso não aconteça, nós vivemos, Pai, por aquilo que é eterno. E a minha maior alegria é que mesmo que algo ruim aconteça, eu vou te ver na glória eterna. Porque você não vai desistir nunca. E eu também não vou desistir nunca. Corramos todos com visão de reino. Porque nesse mundo nós vamos passar por aflição, querido. As aflições vão acontecer, os desastres vão acontecer. Isso aí. Era só para ver se você estava entendendo. Elas vão acontecer. Mas eu vou continuar andando altaneiramente, porque é do monte do alto que vem o meu socorro. O Senhor, o poderoso, o Senhor dos exércitos, o forte guerreiro, o Senhor poderoso, Ele é quem me dará vitória em tempo oportuno e fora de tempo. Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Eu não sou escravo, eu sou embaixador. Oh,
Isso dá música, irmão. Anotou aí, ministério? Eu não sou escravo, eu sou embaixador. Tá rimando, é a unção do Xalabraia. É isso aí, eu não sou escravo e você também não. Nós somos embaixadores de um reino. Você precisa reconhecer que você não é mais um elefantinho preso a uma corda. Ali você era escravo, mas a grandeza de Deus veio sobre a sua vida. E agora você é forte o suficiente para quebrar toda a cadeia e viver plenamente o evangelho de Deus para você. Mas você tem que querer. O segredo é a visão. Presta atenção nisso. Não importa o tamanho do gigante. Aquele povo lá de Israel que foi livre do Egito, quando eles tiveram que guerrear, na verdade já nem era eles ainda. Eles chegaram na terra de Canaã, eles mandaram os espias, eles voltaram e falaram assim: não dá conta, são gigantes. Diga assim: escravo tem medo de gigante. Mas Josué e Caleb, que não é coincidência, é o nome do meu filho, né? Que eles não são escravos, são embaixadores do reino. Eles não eram escravos. Eles tinham permitido a mente ser transformada. Eles eram embaixadores do reino. Eles voltaram com uma visão diferente. O Senhor nos dará a vitória. Nós vemos gigante lá, mas o Senhor nos dará a vitória. O que eu quero dizer com isso? Que escravo tem medo de gigante, mas embaixador de Cristo não tem medo de gigante. E não importa o tamanho. Irmão, eu imagino Davi, que devia ser mais ou menos isso. Olha os coisinhos, até o short do menino é grande. Só ele que é pequeno ali. O gigante é grande, o short dele é grande e ele é pequeno. Mas o que importa é a visão. Se você tem visão de reino, você não luta as suas lutas, você luta as lutas do reino. 2 Coríntios 2:9. Rapidinho, deixa aí. Não importa o tamanho do gigante. 2 Coríntios 12:9. Diz assim: então ele me disse, vamos imaginar, eu leio e você olha ali para mim, por favor, porque essa imagem deu um trabalho, ela estava muito feia e foi quase difícil de aumentá-la, então fica olhando ela um pouquinho. Olha assim, olha o que Deus disse para você que se acha tão pequeno em relação a uma dificuldade tão grande na sua vida. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, quanto menor eu for e maior for o gigante, maior a glória de Deus será revelada. Porque todos verão que um menininho desse é incapaz de derrubar um homem daquele. Mas se isso acontecer, uma força sobrenatural aconteceu. Trazendo isso para o reino espiritual, se você vencer dificuldades que são impossíveis de ser vencidas por você mesmo, então a glória de Deus foi manifestada ao mundo através da derrubada de um gigante. Quantos querem derrubar gigantes nessa noite? Agora baixa a mão. Quantos tem gigantes para derrubar? Levanta a sua mão. Alguém que te impede, fica ainda zoando, fica com a sua mão levantada. Quando eu falo alguém, eu não quero dizer uma pessoa física, pode ser qualquer problema. Figura a mão aí. Pode ser problemas, situações de diversas áreas, mas coisas que se colocaram e diz para você: você não vai conseguir, você não vai romper, você não tem força para me vencer. Quantos de vocês têm assim? Fecha a sua mão e diga assim: eu preciso de uma pedra só, aquela que muitos rejeitaram. Eu tomo posse da única pedra capaz de derrubar qualquer gigante. Essa pedra é Cristo. Diga amém. Eu tomo posse, eu ando com ela. E se aparecer um gigante, tome Cristo, em nome de Jesus.
Tome Cristo, vá se ver com Ele, a guerra é dele. Eu vou cumprir o propósito, eu vou atingir o alvo implacavelmente. Agora que você sabe que é implacável, diga implacavelmente. Implacavelmente. Com mais ânimo, diga implacavelmente. Implacavelmente. Aleluia. Deus capacita você. 2 Coríntios 2:4. 2:14. Obrigada. 2 Coríntios 2:14. Deus capacita você, sabe como? Graças, porém, a Deus que em Cristo, diga em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Fala, uau. Olha aqui para mim. Fala assim, a pedra. Ela te capacita. Mas você tem que ter essa pedra. E não é na mão, é no coração. A graça de Deus, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te fortalece. Cristo é a graça de Deus manifestada por amor de nós. Ele é a pedra que você precisa para derrubar o gigante. Ele te conduz vitoriosamente, diga sempre. Na sua Bíblia está escrito sempre? Sim ou não? Sim. Diga sim pro seu irmão. Sempre você sabe o que é, né? Porque o implacável o outro não sabia. Mas sempre todo mundo sabe o que é, não preciso explicar. Sempre é sempre. Diga sim, diga não, eu vou dizer para você. Escravo, ele não entende o que é sempre. Sempre ser vitorioso, porque ele não entende nem que é guerra. Mas o embaixador do rei não entende que o rei que ele representa já venceu todas as batalhas. E ele nunca poderá ser vencido. E se eu o represento, eu não perderei nenhuma batalha sequer. Isso é o que eu creio. Se você crê, diga amém. Pela graça, querido, nós somos salvos. Pela graça, nós somos fortalecidos. Pela graça, somos. Diga assim, pela graça, somos. Então, se você não entendeu, eu vou explicar para você. Porque pela graça você é. Sem a graça você não existe. Entendeu? A graça te basta, filho. Eu não sei se você está conseguindo entender isso no seu coração. A graça que é Cristo se dando na cruz do Calvário e ressuscitando dentre os mortos e governando junto ao Pai, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, nos liberando o seu Espírito. Isso tudo é graça. Ela nos basta. Você não precisa de mais nada para ser vitorioso. Você precisa da graça. Diga, na graça, eu sou. Não, guerreiro que guerreiro bate no peito e fala, eu sou. Quando o inimigo chegar para você e falar assim, você não tem nem tamanho para me enfrentar, você bate no peito e diga, eu sou. Porque a graça me basta. Eu sou forte, eu sou capaz. Há um texto que eu gosto muito, acho que eu não anotei ele aqui para nós terminarmos, mas diz assim, que nós somos perseguidos, mas nós não somos vencidos, etc, etc, né? Mas resumindo, embora tudo que nós passamos, no final de tudo isso nós nunca seremos destruídos. Diga, destruídos. Nunca. Nunca. Então, qual pensamento tem impedido você de representar a vontade de Deus nessa terra? Qual pensamento tem impedido você de ver o quão grande é Deus? O quão poderoso é o nosso Deus? Qual pensamento tem impedido você de ser mais que vencedor? Eu quero terminar dando, pega aqui para mim, amor, dando esse exemplo, e eu quero orar com você. Calma, tá, gente?
Isso aqui é um arco que a gente ganhou, né, dos missionários que nossa igreja contribui. Mas eu não vou usar o arco agora. Eu vou usar uma flecha. A palavra de Deus nos compara a uma flecha, sim ou não? Diz que nós somos como flechas polidas na mão do guerreiro. A Bíblia diz isso. Fala para o seu irmão, a Bíblia te compara com uma flecha. Agora eu não sei se vocês entendem muito de flecha. Deixa essa imagem aí, tá, irmão? Eu não sei se vocês entendem muito de flecha, mas cada flecha, para cada alvo específico, há uma flecha específica. Você sabia disso? Não adianta eu pegar aquelas flechinhas, sabe aquelas flechinhas de brincar de tirar o alvo, que tem imã? Eu não caço peixe com aquilo, você sabia? Ela é flecha, mas ela só serve para brincar. A ponta dela tem um imã, foi feito para aquilo. O comprimento, a distância, enfim, tudo tem isso. Mas eu quero ser bem rápida aqui, então olha para mim. Daqui até aqui, o guerreiro prepara a flecha para um alvo específico. Cada um de nós somos como uma flecha na mão do poderoso guerreiro. Eu e você somos trabalhados de maneira específica. Diga, específica. Vira para o seu irmão e fala assim: não é como eu, você não é como eu. Você tem um alvo. Diga, você tem um alvo específico. Então, Pri, presta atenção. Às vezes, o deserto na sua vida, as tormentas, elas são maiores. Porque é preciso trabalhar mais tempo na sua vida, porque o alvo é diferente. E às vezes, na vida do seu irmão, é um outro alvo, onde um tempo assim de deserto já prepara uma flecha. Então não fica olhando o trabalhar de Deus na vida do seu irmão, olha para você. E olhando para você, eu quero dizer que ele precisa fazer a ponta específica para atingir o alvo. O comprimento da flecha tem que ser certo para o alvo certo, para que ela voe, porque você sabe que quando a flecha voa, ela corta o vento, tá? Uma maneira assim de falar, né? Ela vai cortando o vento. Então, para ela não cair, ela precisa disso, bem especificado. Se você for procurar no Google, você vai ver que a haste de flechas, elas têm 1000 hastes diferentes. Tanto em comprimento, umas são de penas, outras são de não sei o que, outras tem 3 assim. Dependendo do voo que ela tem que dar. É aqui que manda. Pastor, o que você quer dizer com isso? Estão prestando atenção? Estão com cara de quem está prestando atenção. Deixa eu virar para vocês, ó. Presta atenção. Você tem um objetivo para atingir na vida. E quando Deus te fez lá no ventre da sua mãe, Ele começou o teu preparo. E Ele não vai mudar o propósito. Você é uma flecha. Ele começou a base. Ele começou a haste. Você passou por coisas na sua infância. Isso não pode ser pensamentos que te aprisionam. Mas isso foram hastes sendo trabalhadas. Por quê? Porque você vai ter que dar um voo e atingir um objetivo. E você precisava de uma haste firme. Então, para de ficar chorando pelo trabalho que deu de formar uma haste. Para de ficar chorando porque o deserto não acaba nunca. Olhe para a ponta. Olhe para o seu coração. Entenda. Você tem um fim. Um objetivo para alcançar na sua vida. Deus planejou você para isso. Ele te capacita pela graça a alcançar. E se você quiser, eu não vou tirar a flecha. Fica tranquilo. Todo mundo já vai sair correndo da igreja. Se você quiser, tá segura, gente, confia em mim. Como uma flecha. Desde o dia do teu nascimento, o Senhor começou a polir. E Ele pode te lançar. Porque nenhuma corrente mais te prenderá. E você pode atingir todos os alvos de Deus na sua vida. Mas só se você quiser.
Só se você quiser. Você é liberto. Eu queria que nós terminássemos. Volta a imagem do elefante, deixa ela na tela. Eu queria que você não fechasse os seus olhos, mas eu queria que apagassem as luzes agora. Eu queria que você focasse aquilo. Não se distraia com nada. Senhor Deus, quando eu